Olá a todos! Olá, boa tarde. Olá a todos. Hoje vimos falar do mês de Abril, que começou agora, o mês 4. É verdade. Estamos no mês 4. E o que é que este mês podemos esperar de influências? O que é que está realmente no céu, nos astros? O que é que está no número, não é? Exatamente. E que melhor. E o que é que podemos aproveitar com a influência que está? Porque isto também não é só. Não somos só movidos pelo que está ao nosso redor, também somos, claro, mas também sabemos que temos o nosso livre-arbítrio. Então, como podemos nós também aproveitar melhor estas influências que aí estão? Ora, exatamente, exatamente. Então o que é o 4 do mês 4 que nós temos todos os anos, não é? Temos um mês de Abril, temos um mês 4 e o 4 na numerologia está muito ligado ao planeamento, à estruturação, não é? Sim, ainda na fase mental, de pensar, de projetar como é que as coisas podem ser. Criar bases. Exatamente, como é que as coisas se podem fazer da melhor forma e para conseguir resultados concretos e eficientes, sim. Exatamente, criar bases de estrutura, planear o que é que podemos fazer, replanear também a Exato. nossa vida, não é? Exato, tanto que o 4 muitas vezes também ligado a novos projetos, exatamente por isso mesmo, a possibilidade de novos projetos. Temos a possibilidade de reavaliar e projetar de forma diferente e pensar. Sim. Refletir, planear, pensar, tudo que ver com o 4. É Tem verdade. tudo que ver com o 4. É verdade. E pôr em prática, pôr coisas em prática também tem que ver com o 4. Exatamente. Construir as bases, ir fundo, um pouco à raiz novamente. Sim. No fundo é organizar, é como se estivéssemos a organizar algo que queremos ver no concreto, mas para ver no concreto tem que haver esse planeamento e essa organização que tem que se ir fazendo. E o 4 fala muito disso, destas ações que vão sendo planeadas e vão sendo feitas, concretizadas para um resultado final. Sim. Uma espécie de ponderação ativa. Exatamente, exatamente. Muito é bem, mesmo. muito bem. É verdade. E o tarot também fala disso, não é? Fala, e é curioso. Hoje, convosco aqui, partilhando uma vez mais, que é sempre esse o propósito, venho dar-vos uma energia de carta do tarot e também do baralho cigano, que mostra de facto esta influência de Abril. Não tanto como estamos habituados a ver no sentido de tirar uma carta para o mês de Abril, que também é muito válido, como é óbvio, mas aqui indo buscar mesmo a carta de energia 4. E no tarot, o número 4 é esta carta. É o Imperador. E o Imperador, de facto, remete para tudo aquilo que estávamos aqui a dizer. O Imperador é uma carta que fala de organização, planeamento, criar regras de base para agir, regras efetivas, concretas, aplicáveis na prática, mas que não deixam de ter pontos de base como sendo o planeamento, determinação para fazer, resolução das mesmas e também o saber fazer. Porque temos que nos sustentar no conhecimento para fazê-las, conhecimento adquirido, conhecimento de experiências passadas, por exemplo, que podemos remontá-las para aqui, para trazer para os novos projetos, ou aprender com os erros anteriormente cometidos, ou até mesmo criar novas medidas excepcionais de circunstâncias, inclusivamente, que até então não conhecíamos. Portanto, é isto que este mês de Abril nos vai falar, e tem vindo a falar. É um tempo de planear, é um tempo de ter uma resolução prática, apoiar, inclusivamente, ouvir, porque o Imperador também fala muito de saber o que está ao nosso redor e, de acordo com o que está ao nosso redor, criar estratégias de ação definidas, planeadas, com sabedoria, aplicá-las no concreto e, de facto, tendo sempre em vista e para um bem maior de criar uma regra, em última instância, civilizacional, ou seja, que prefaz e que tem um intuito maior de criar uma regra para bem-estar da sociedade, não é? É para cada indivíduo. O 4 fala muito do pensar também individual, mental, mas aqui de uma forma mais
abrangente de apoio para o outro. Então podemos aproveitar para criar novas regras para a nossa vida. Podemos, sim, exatamente. Ok, É tempo para ok. isso. Reavaliar, inclusivamente, aquilo que já não faz sentido ou que neste momento não faz sentido. Não quer dizer que noutra altura possa não voltar a fazer sentido, neste momento aquilo que é preciso. E é curioso, portanto, estamos a falar do Imperador, da Carta Imperador, que fala tudo isto, o apoio que é necessário, a sabedoria necessária para fazer este tipo de trabalho, este tipo de planeamento. Mas no Cigano temos uma carta diferente, mas que também vai buscar esta energia de apoio e proteção. Ou seja, em que moldes é que estas regras e este novo projeto é necessário e porque é que temos que repensar tudo o que é a ação para concretizar tem que ser pensada e definida para um bem maior que é, na carta do Cigano, a número 4, é a carta da casa. E a casa fala da proteção de cada um. Casa é o nosso interior, casa é a nossa família, casa é o nosso lar, casa é o nosso mundo interior e tem, inclusivamente, no sentido de proteger o indivíduo imperador, aquele que se protege e que protege os outros, e a casa que tem sempre o intuito de proteção familiar, proteção dos outros, proteção nossa, proteção dos nossos. Portanto, é um mês em que vai estar muito presente estas influências. Sobretudo, as decisões a ser tomadas, o porquê delas terem que ser tomadas, planeadas, refletidas, exatamente para um bem maior de proteção de cada um e criar lares seguros a cada um de nós. É muito interessante estarem aqui presentes estas duas cartas. É verdade. Aparentemente tão dispares no seu grafismo, inclusivamente, no seu desenho, mas que estão ligadas no intuito de proteger e criar bases sustentáveis para todos nós nos sentirmos seguros enquanto civilização. E isso é ainda mais interessante porque este ano também é um ano 4, não é? É verdade. E portanto este ano estamos a fazer esse trabalho. Abril joga em casa, entre aspas, porque este ano, sendo o ano 4, é nesta fase crucial que há coisas que têm que ser tomadas porque vão ser realmente cruciais para o futuro. São medidas que vão ser, acredito que sejam mesmo medidas que vão ser cruciais para as coisas que se vão desenrolar ou não no futuro. Muito bem. Como portanto, se fosse... nesta perspectiva, portanto, este mês será determinante. Sim. Este ano. E é interessante que este mês de Abril é, portanto, um mês 8, não é? A nível coletivo, Exatamente. porque temos o 4 do ano, a soma do 4 do ano com o 4 do mês de Abril. E então aí também é curioso que o tarot e o baralho cigano também mostram duas cartas muito com nuances diferentes, mas muito elucidativas até também aquilo que é necessário. Ou seja, o 8 dá-nos uma dimensão do mês de Abril, que é o número 4 todos os anos, mas aqui no ano 2020, qual é a nuance que o mês de Abril toma em particular? Então toma uma nuance de 8. Porque é o 4 mais o 2 mais o 2. Exatamente. Portanto, a soma de 8. Então este mês de Abril, deste ano em concreto, tem uma força de concretização, não é? O 8 concretiza, o 8 que materializa. Portanto, mais uma vez vem reforçar que todas estas regras, e por isso eu ter dito que pode ser um mês crucial para o que vem a desenrolar a seguir, porque o 8 efetiva, o 8 concretiza, o 8 mostra-nos aspectos concretos, e é tempo disso mesmo. E temos aqui, curiosamente, aqui quase que nós apelamos ao livre-arbítrio. Então nós como é que nos interpretamos enquanto humanos neste 8? O tarot tem esta carta, a carta da força, que é o número 8. E a carta da força diz-nos que precisamos, mais que tudo, para este trabalho ser bem feito, verdadeiro, ser efetivo, não há dúvida, temos que nos apelar cada vez mais à nossa força interior. E força interior não é força bruta, não é força impositiva. Se o imperador poderia, às vezes, denotar alguma força impositiva, não. Estas regras não são impositivas, estas regras são percebidas para um bem maior. É a força que nos move, que nos faz superar-nos a nós próprios, percebermos quando temos que apelar não aos nossos instintos, mas à nossa humanidade.
Porque Exatamente. o 8, a Carta da Força fala muito isso, é a nossa humanidade em superioridade com o nosso instinto animal. Então isso obriga-nos a repensar os nossos impulsos os instintos mais primários e atenuá-los, harmonizar, com generosidade, sermos mais amorosos nessa imposição. As regras têm que ser feitas, as regras têm que se impor, até para bem de todos, mas elas podem ser ditadas de uma forma mais doce. Não necessariamente compassiva, porque elas não implica que são assertivas, elas sejam São intensas também, não é? As intensas, emoções. mas implica sim é que com amorosidade consigamos passar a mensagem ao outro e percebamos que é para um bem comum, é enquanto humanidade. Sim. E, agora terminando, a carta do baralho cigano, que não tem a ver com a força, é a carta número 8. Falando no 8, é a carta do caixão. O caixão, porquê? Porque também, neste abril particular de 2020, porque é disso que estamos a falar, há coisas que vamos ter que deixar morrer. Há estruturas, porque o 4 se fala de estruturas, abril há todos os anos, felizmente. Mas, neste caso em particular, estas estruturas, neste momento, neste mês de abril, podem não ser adequadas à situação e àquilo que se vive neste abril de 2020. Portanto, há coisas que vão ter que ser repensadas, como nos diz o caixão. Há estruturas que vão ter que ser terminadas, repensadas, reavaliadas para dar lugar ao novo. Faz-se necessário dar lugar a coisas novas que já não estavam... provavelmente estariam já obsoletas ou neste momento não fazem sentido na estrutura que estamos a viver e que vamos viver nesta influência de abril. Sim. E é isso que falam. É curioso como 4 cartas distintas falam e tocam em coisas tão importantes que vão ser necessárias neste abril de 2020. E é curioso porque o 8 está muito ligado à vida, não é? Sim. Portanto, ao preenchimento da vida. Sim. Como nos preenchemos. E tem que ser desta forma. Temos que nos reinventar. E para renovar a vida, às vezes é preciso morrer em algumas coisas que não... Sempre. Já não Transformar, fazem sobretudo sentido. Transformar. Aquelas que não são transformáveis poderão ser transmutadas também. Nós não temos que deixar de viver uma vida de felicidade. Antes, pelo contrário, temos é que repensar e transmutar, se calhar, o conceito e a estrutura de felicidade para cada um de nós. Cada um de nós está a ser convidado um bocadinho a pensar e a repensar sobre isso. Acho que Muito sim. bem, muito bem. Bem, complementando aqui um bocadinho com a astrologia, não é? Sim. E falando aqui dos trânsitos principais, porque o céu está muito ativo, está cheio de movimentos. Muito rápidos. Sim, e portanto é preciso selecionarmos aqui algumas coisas. É muito curioso que os próprios astros confirmam aquilo que estamos aqui a falar, porque o trânsito principal deste mês é o Júpiter, que está em conjunção com Plutão, que está no seu culminar agora nos primeiros dias de abril, mas que estará muito forte durante todo o mês de abril, e que nos está a pedir realmente aqui uma transformação, uma mudança dada pelo Plutão, da nossa consciência, da forma como vivemos a nossa vida, que tem muito que ver com o Júpiter. Okay? Portanto, há aqui uma transformação de crenças, da nossa fé, dos nossos horizontes de vida, da forma como nós festejamos a vida. Tudo isso tem que ver com Júpiter. E está aqui a pedir uma transformação muito, muito profunda nas estruturas, porque esta conjunção dá-se no signo de Capricórnio. E, portanto, está a haver aqui realmente um movimento que já foi potenciado pelo mês de março e no qual também está a situação atual que nós estamos a viver, espelhada nas estrelas, mas, portanto, uma nova consciência daquilo que nós podemos alterar de forma estrutural na nossa vida. Daí que é o mês 8, mas ao mesmo tempo 4, não é? Exatamente. Portanto, o 4 que é 8. Aqui toma uma tónica de 8. Essa tónica que é dada realmente também pelos números. Na primeira metade, temos também aqui uma fase em que temos a conjunção de Saturno com Marte,
que nos pede realmente uma atitude ativa de libertação, porque esta conjunção dá-se no signo de Aquário. Atenção que nós estamos a falar aqui dos signos na sua essência, enquanto signos não estamos a falar dos nativos dos signos. Okay? Isso é um ponto realmente importante. Não estamos aqui a falar para os nativos de Aquário, estamos a falar para todos com esta influência que está no signo de Aquário. E portanto, está-nos a pedir uma atitude mais ativa, de força, de construção e de ação, de mudança também, porque o mar também está ligado à mudança. É o planeta clássico da mudança e também muito ligado à morte e à transformação. Mas é aquela mudança ao nível clássico. Que também advém da força de vontade, não é? Da força de vontade, de nível de pessoal. Queremos mudar, mesmo, não é aquelas mudanças tanto que advêm só, mas nós temos a força, não é? Para mudar. Como também fala de forças que nos levam a mudar. Exato. Como estas situações que nós estamos a atravessar têm muito a ver com essa força que nos leva a mudar. E portanto, há aqui uma força que leva à mudança, nomeadamente no Saturno, que no Estado, nas instituições, mas também na nossa responsabilidade pessoal, na nossa forma séria de encararmos o mundo. Portanto, há a haver aqui uma mudança e uma renovação das perspectivas, que tem muito a ver com o signo de Aquário e, mais uma vez, com a conjunção do Júpiter com o Plutão. Ao mesmo tempo, o Mercúrio também forma uma conjunção com o Neptuno, que será muito forte na primeira metade do mês e que nos vai deixar um bocadinho confusos. Nós ainda estamos um bocadinho confusos, né? Mas queremos fazer, mas o quê? De que maneira? E aqui a mensagem é para confiarmos e para nos ligarmos mais à nossa intuição e à nossa capacidade de ver para lá do óbvio. Porque É importante ouvir a voz interior. Ouvir a voz interior, exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Na segunda metade do mês temos uma conjunção de Mercúrio com o Quiron, no signo de Carneiro, que nos dá aqui já alguma esperança de começarmos a encontrar soluções de uma forma mais efetiva. Portanto, essa fase será muito importante, como a fase anterior, em que de alguma forma nos perdemos para nos voltarmos a encontrar, porque não nos encontramos se não estivermos um bocadinho perdidos. E, portanto, há um sair do limbo de uma forma mais coletivamente falando, que acontecerá mais na segunda metade do mês, a partir do dia 15 de abril, que é quando se dá esta conjunção. O Sol forma uma conjunção também com o Urano, que nos traz realmente aqui uma libertação, principalmente de apegos e da matéria. Esta conjunção é muito importante, porque nós estamos numa reestruturação do elemento terra, da forma como nós lidamos com a matéria, com as coisas, não é? Com o ter, e portanto há aqui uma renovação da consciência também na segunda metade do mês relativamente a isso. O que é que eu valorizo? Para que é que eu valorizo isto? É isto que eu quero valorizar no meu futuro? É isto que eu quero para a minha vida? E perceber nessa altura as crises existenciais, chamamos-lhe assim, estarão mais conscientes na segunda metade do mês, e isso também ajudará a tomarmos atitudes mais corretas, mas ao mesmo tempo também nos pede aqui algum impulso positivo para essa renovação. O Plutão também vai entrar retrógrado no dia 26 de abril. Isso também será uma esperança, porque o Plutão está muito ligado aos vírus, e haverá aqui uma esperança de começar a retardar a um nível mundial progressivamente a partir daí. Portanto, esta situação do coronavírus. Portanto, a partir daí começará a haver um retardar da situação, embora ainda demore algum tempo, como nós já falámos também no vídeo anterior, a situação a ficar totalmente resolvida. De notar também que este mês de abril começou com uma lua em quarto crescente e vai acabar numa lua em quarto crescente. Isto não acontece sempre. É uma curiosidade. Portanto, começamos com uma lua em quarto crescente no signo de Caranguejo e vamos acabar com um quarto crescente no signo de Leão. E é interessante que há aqui um processo
de mudança e transformação que também está ligado aos quartos, e neste caso aos quartos da Lua, porque é uma altura de algumas adversidades e algumas dificuldades que nos aparecem para nós nos superarmos. E portanto há aqui São um os processo... desafios que nos vão obrigar também a puxar por nós, não é? A puxar por nós, exatamente. Outras forças que pensávamos que até nem teríamos. Sim, encontrarmos novas forças, superarmos novos desafios. Portanto, é um mês desafiante, sem dúvida. Sim. Curiosamente, começa com o quarto crescente em Caranguejo, que está muito ligado à casa e ao lar, onde está a maioria das pessoas neste momento. Exatamente, portanto, exatamente. Há uma saturação também, muitas vezes, quando há um quarto, seja crescente ou minguante, e neste caso, falando deste mês, realmente há esta situação, mas ao mesmo tempo, no quarto crescente nós temos a possibilidade de escolher superar os obstáculos. Exatamente. E ao mesmo tempo redefinir as nossas metas. Isto de uma maneira geral do ciclo lunar. Portanto, é uma altura de redefinir as coisas e de superar os obstáculos para chegarmos à lua cheia, que está muito ligada à concretização, ao apogeu da energia. Ao chegar a concretizar e festejarmos essa concretização. Sim. É uma escolha nossa também. Sim. É uma escolha nossa. Sim. E é interessante que esses desafios estão muito ligados ao amor, porque também há um posicionamento especial da Vênus no início deste mês. E novamente o Caranguejo e o Leão, que estão muito ligados a essa passagem do amor próprio. E portanto há aqui um desafio de nos amarmos mais e de amarmos mais a nossa vida e aquilo que nos é dado, porque também está muito ligado a esse quadrante, tanto os signos de Caranguejo como de Leão. Aquilo que nos é possível viver, de que forma que nós podemos viver melhor e superar realmente estes desafios que nos afiguram. Portanto, E até aprendemos que quanto mais também nos amamos e nos cuidamos, também mais facilmente cuidamos dos outros. Sem dúvida. E parece que é o desafio da matemática. Nós, quando dividimos, acrescentamos. Exatamente. É o maior desafio que nós, enquanto humanos, conseguimos fazer face à matemática. Exatamente. Nós, quando dividimos, realmente acrescentamos. Sim. E é curioso. É um bocadinho o menos que dá mais, não é? Exatamente. Da matemática. Exatamente. Misturar os mais e os menos é que não convém. Pronto, era esta a mensagem que queríamos dar. Queríamos e partilhar convosco as influências deste mês, para melhor aproveitarem também, para pensarem, repensarem, unirem-se também, protegerem a vossa casa, os vossos lares, com amorosidade. Fiquem em casa. Com amorosidade, sempre possível. E é tempo de limpeza. Sim. Limpeza da casa, limpeza da mente, limpeza do coração. Sim. É um tempo de limpeza e de planear. E tão bom de ver novos horizontes. E é tão bom planear coisas novas e até mais verdadeiras e mais consonantes com aquilo que somos e que queremos ser. Sobretudo que queremos ser também. Encontrar novas formas de amar, sem o toque, com as limitações que temos neste momento. Não é? E valorizar, e sobretudo também valorizar. Acabamos por valorizar e perceber quão isso nos faz falta. Afinal, isso faz-nos tanta falta e nem sabíamos que fazia tanta falta. É verdade. Então, se calhar precisamos consciencializar tudo isto um pouco. E este 4 permite-nos isto tudo. Este mês de Abril é de aproveitar. É de aproveitar para pensar e refletir e agir. Não é só pensar e refletir, agir. Porque o mês 4, o 4 também nos fala da ação. Uma ação planeada, mas já com ação concreta também. Trabalhar, não ficar parado. Exato. Mas, se possível, ficar em casa. Lá está. Ou seja, vai ser um apelo à criatividade cada vez mais. Cada vez maior. Sim. Pronto, então, muito obrigado por nos terem ouvido. Sim, obrigada. E pronto. E nesta rúbrica mensal que vamos começar a fazer todos os meses, mês de maio, fica... Depois, no final do mês, falamos sobre ele. Exatamente. Okay. Exatamente. Esperemos que tenham um ótimo mês de Abril. E aproveitem da melhor forma. Exatamente. Aquilo que for possível. E um até já. Beijinhos.